Bom, e nós não poderíamos falar sobre terapia sexual sem mencionar Master e Johnson. Master e Johnson não é uma pessoa. Master e Johnson é um casal de estudiosos americanos que foram os pioneiros da terapia sexual. Então, os primeiros estudos científicos que foram realizados nessa área, inclusive fruto de muito preconceito, de muita gozação, foram esses dois americanos. Eles começaram a estudar casais disfuncionais, casais que chegavam no pronto-socorro nos Estados Unidos, no hospital que eles trabalhavam em Boston, e começaram a avaliar suas disfunções. O que eles preconizavam a esses pacientes que depois começaram a procurá-los no consultório do hospital? Eles preconizavam e prescreviam tarefas sexuais. O que seriam essas tarefas sexuais? Esses casais poderiam ter intimidade, exercícios sexuais, mas nunca chegar ao orgasmo e nunca chegar à penetração. Como é que funcionava isso? A mulher chegava no consultório queixando, ou o marido chegava no consultório queixando, ou seja, tinha que ser um casal. Eles não atendiam pacientes isolados, porque eles preconizavam que para um sucesso terapêutico acontecer, uma das coisas fundamentais é que tivesse o casal em concomitância, ou seja, presente os dois. Então eles orientavam, lógico, que o casal viesse conversar, faziam uma anamnese, como a gente orientou, a anamnese toda, o histórico sexual todo, avaliação da parte orgânica com exames laboratoriais, exames hormonais, exame ginecológico, exame urológico, para aí sim encaminhar o casal para poder fazer a terapia de casais. Não é terapia de casais, como a gente conhece aqui, de ficar conversando. Era uma terapia de casal para ter relação sexual. E como é que funcionava isso? Eles orientavam que o casal se permitisse ser tocado. O marido tocar a esposa e a esposa tocar o marido. Essa estimulação poderia acontecer em qualquer área do corpo e eles orientavam que começasse nas regiões menos erógenas, tanto do homem como da mulher, para permitir que a tensão sexual fosse se dissipando, ou seja, você não ia encostar na sua parceira, você não ia encostar no seu parceiro com o intuito de ter a penetração, de ter o orgasmo. Era um aprendizado sensorial. E normalmente, o que ele orientava esses casais? Esses casais deviam ficar isolados do seu meio profissional, do seu meio de trabalho, por 2 semanas, ou seja, se tivesse filhos, os filhos ficariam em casa com outra pessoa tomando conta, se tivesse trabalho, pediria um afastamento, e eles viriam para um hotel próximo à clínica de Master Johnson, ou eles ficariam instalados no próprio laboratório, em apartamentos que eles montavam no próprio hospital, e eles fariam esse tipo de exercício sem preocupação externa. Então, qual que era o objetivo? Eles ficarem brincando, fazendo preliminar, mas sem chegar ao orgasmo. Né? Parece gozação, mas é a verdade o que acontecia. Era isso e, lógico, os trabalhos foram relatando que acontecia melhora. Além disso, depois de 2 semanas brincando ali, e o paciente começava a observar que estava diminuindo a sua ansiedade, a esposa falava que ficava mais tranquila, eles começavam a deixar essa estimulação chegar ao orgasmo, mas sem a penetração. Então, o que acontecia? Primeiro era entendimento do corpo, conhecer o corpo da parceira, entender que você podia estimulá-la sem ela chegar ao orgasmo e vice-versa, você poderia estimular o seu parceiro sem que ele chegasse ao orgasmo. Com o passar do tempo, esse entendimento dessa tensão sexual que aumentava sem chegar ao orgasmo, sem ter a angústia ou a preocupação de rejeição, né? O casal ia se conhecendo melhor, eles já liberavam para o casal poder chegar ao orgasmo. Né? Tudo isso dentro de um quarto sozinho, muitas vezes eles ficavam no quarto filmando ou anotando, fazendo anotações, e aí, a partir disso, liberavam o casal para poder fazer a penetração com o orgasmo. É lógico que isso tudo parece muito mecânico, e era mecânico mesmo, então muitas vezes o casal disfuncional só conseguia fazer isso bem feito quando estava sozinho. Lógico, é para poder pensar o seguinte: como é que eu vou ter uma ereção, um cara me olhando e anotando? Mas muitas vezes é o que acontecia e Master e Johnson acreditava que isso ia funcionar. Bom, Master e Johnson, eles eram tão preocupados com a parte acadêmica da coisa que eles desenvolveram microcâmeras que eram colocadas tipo num pênis ou num dilatador que era colocado dentro da vagina para poder filmar o momento que a mulher começava a transudar, no momento que a mulher começava a lubrificar, para ver qual que era o tempo do estímulo que ela demorava a poder chegar a ficar molhada, preparada para poder ter a penetração.
Eles também desenvolveram técnicas para poder avaliar se o paciente tinha ereção noturna, poder falar se o fator era orgânico ou fator psicológico. Até hoje isso é utilizado. Então, assim, muitas coisas que Master Johnson preconizavam lá no passado, até hoje é usado. Essa microcâmera, hoje a gente não usa isso mais, mas existem tratamentos hoje que se fundamentaram nos dados que eles desenvolveram lá no passado.